Olá, estudantes. Hoje a gente vai estudar nessa videoaula as propriedades das igualdades, né? Essas propriedades a gente trabalha quando a gente tem problemas de matemática. Tá? Aqueles problemas que envolvem soma, multiplicação, divisão e subtração, a gente trabalha com essas propriedades das igualdades. Mas para fazer isso, a gente precisa do sinal da igualdade, né? Então, basicamente é isso aí. Então, vamos ver os princípios, né? Então, princípio aditivo. Adicionando ou subtraindo o mesmo número nos dois membros de uma igualdade, obtemos uma nova igualdade. Então, ele quer dizer o quê? Se eu somar de um lado da igualdade, do outro lado eu tenho que somar também. Se eu subtrair do lado da igualdade, do outro lado também eu tenho que subtrair. Então, esse princípio aditivo é isso. Se eu somo, somo. Se eu subtraio, subtraio. Princípio multiplicativo. Multiplicando os dois membros de uma igualdade por um mesmo número ou dividindo-os por um mesmo número diferente de zero, obtemos uma nova igualdade. Então é parecido com a outra. Nesse caso aqui é o princípio multiplicativo. Então se eu multiplico de um lado, eu tenho que multiplicar do outro lado. Se eu vou dividir de um lado, eu divido pelo outro lado também. Certo? Agora, esse número tem que ser diferente de zero. Vamos ver aqui a situação. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma igualdade e tem a parte que vem antes da igualdade. Então, a parte que vem antes da igualdade chamamos de primeiro membro. Então, o primeiro membro é que vem antes da igualdade. Pode ser números, pode ser letras, pode ser números e letras. E do outro lado, depois da igualdade, chamamos de segundo membro. Então, também é a mesma situação. Eu posso ter números, posso ter letras, e aí vai. Vai depender de cada problema, né? Então, vamos analisar aqui. Então, quando eu tenho o sinal da igualdade, está aqui o sinal da igualdade. Então, se eu somo de um lado, eu vou somar do outro lado. Então, por exemplo, somei 8 aqui. Então, se eu somei 8 aqui, aqui eu tenho que somar 8 também. Nesse exemplo aqui, nessa situação, eu tenho a igualdade e aqui é menos. Vamos dizer que fosse menos 3. Então, se eu coloquei menos 3 no primeiro membro, também eu tenho que colocar menos 3 no segundo membro. Multiplicação, a mesma coisa. Se eu multiplico por 5 no primeiro membro, que tiver aqui, então eu tenho que multiplicar por 5 o que tiver aqui também. Se eu divido por 4 aqui, então eu sou obrigado a dividir por 4. Então, a regra é o quê? O que eu fizer no primeiro membro com um número e sinal, eu tenho que fazer no segundo membro também. Independente se é soma, se é subtração, se é multiplicação ou divisão. Exemplo 1. Vamos pegar esse exemplo 1 aqui. Ele diz o quê? Maria fez uma subtração e escondeu os algarismos do primeiro número para que sua irmã descobrisse. Então, a situação é essa aqui. Então, Maria não colocou o número aqui e quer saber quer que sua irmã saiba, né? Descubra. Sabendo o quê? Que aqui é menos 243 e o resultado dá 329. Então, vamos tentar resolver isso, né? Então, a solução. X é um número que eu não conheço, que a irmã de Maria não sabe. Subtraindo 243 vai dar 329. Então, eu tenho que encontrar esse valor de x. Então, eu tenho a igualdade aqui. O primeiro membro eu tenho x menos 243 e no segundo membro eu tenho 329. Então, meu objetivo aqui é encontrar o valor de x. Então, eu tenho que desaparecer com esse menos 243. Certo? Então, eu vou colocar um número que cancele esse 243. Então, eu tenho aqui, eu vou fazer isso agora. Então, eu pego mais 243, está aqui, mais 243. E aqui também eu faço mais 243, porque tem a igualdade. Então, quando eu tenho a igualdade aqui, essa parte aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou juntar com essa para cancelar. E essa parte aqui eu vou juntar também. Veja que aqui é mais 243 e aqui também é. Fazendo as contas vai dar
572, certo? Então, essa situação aqui. Então, o número que a irmã de Maria precisa descobrir é 572. Exemplo 2. O exemplo 2 ele diz o quê? Utilizando as propriedades das igualdades, determine o valor de x. Então, aqui eu tenho uma balança que está em equilíbrio. De um lado, eu tenho x e 5 quilos. E está em equilíbrio com 1 quilo mais 10 quilos. Então, desse lado aqui, está em equilíbrio com esse lado aqui. Então, montando a expressão, eu tenho o quê? X mais 5 do primeiro membro igual o segundo membro. Esse igual aqui é o equilíbrio da balança. Então, 1 mais 10. Aí volta aquela velha situação. Eu quero saber o valor de x. Se eu quero saber o valor de x, eu tenho que tirar esse 5 daqui. Como aqui é mais 5, eu tenho que colocar menos 5 para cancelar. Então, eu coloco menos 5 aqui. Ó. Como eu coloquei menos 5 aqui, ele vai cancelar aqui, no primeiro membro. Mas também vai ter menos 5 desse lado, porque o que eu faço no primeiro membro, o que eu acrescento no primeiro membro, eu tenho que acrescentar também no segundo membro. 5 menos 5 vai desaparecer. E aqui, 10 menos 5, 5 mais 1, 6. Então, eu tenho o quê? X, sobrou x no primeiro membro. E no segundo membro sobrou 6. Então, qual deve ser o valor de x para que dê 6? 2. Porque 2 mais 2 mais 2. Né? Somar o 2 3 vezes vai dar 6. Certo? Ok? Então, essa é a nossa videoaula.